Segundo o filósofo grego Aristóteles, a política é a mais importante das ciências, porque dela depende a felicidade comunitária e individual. Eu não acho que a felicidade é a primeira palavra que nos vem em mente quando nós pensamos em política, principalmente no contexto do Brasil. Cada vez mais casos de corrupção enchem os noticiários e a polarização faz com que as ideologias tomem cada vez mais espaço, trazendo intolerância e ódio. Como se não bastasse, ainda temos que suportar homens que se dizem representantes da Igreja brasileira, sentados em bancadas e em comissões, dizendo que o Evangelho de Jesus representa coisas que são alheias à palavra de Deus. E a pergunta que nós fazemos é: qual Deus está sendo exaltado naquele lugar? Ou pior, qual é o preço que nós vamos pagar por essa relação promíscua entre a Igreja e o Estado? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Lounge, esse espaço que nós reservamos para refletir sobre espiritualidade e as questões difíceis da vida. E por falar em questões difíceis, eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Que país é esse? Pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada
sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Bom, pessoal do Lounge, boa noite para você. Hoje estaremos falando sobre política. E para deixar claro aqui, você que está aí em casa, não estaremos falando sobre política partidária. Até porque essa palavra política não significa partido, né? Não é mesmo, Gui? Pois é, Diego, é importante a gente deixar claro que não há nenhum tipo de partidarismo, né, ou vínculo à ideologia. Isso também faz parte dessa forma que a gente está enxergando política de uma forma muito polarizada no nosso país, né? Ao ponto de, a partir do momento que alguém discorda de mim, ela necessariamente faz parte do outro polo, ela está no outro extremo, e não é bem assim que as coisas funcionam. O Francis Schaeffer, inclusive, ele diz que nós cristãos não podemos ter fidelidade ideológica nem partidária, né? Porque a nossa ótica de mundo parte do Evangelho, parte da Palavra de Deus. E muitas vezes a gente entra em crise porque a gente acha que política não se discute ou que esse campo ele não deve interferir na nossa vida cristã, mas existe uma tensão que é diferente, né? Igreja e Estado é uma tensão, mas política e religião sim, se discute porque nós somos seres políticos, né? Exato, e de fato acho que existe aí uma hipersensibilidade quando o assunto é política, né? Ainda mais no nosso país. Então, pouco que a gente fala, rapidamente já é conectado com um tipo de rótulo. Verdade. Como se você fizesse parte do lado A ou do lado B. Isso. Isso não é nada saudável, gera desgaste, gera discussão e gera divisão. Verdade. Então, para isso, a gente tem que cada vez mais entender o real significado da palavra política, entendendo que existe a política com P maiúsculo, que é a verdadeira, que é a essência, e a política com P minúsculo, que é a partidária. Então a gente precisa entender esse P maiúsculo da política e como exercer isso de uma forma saudável. Buscando equilíbrio, né? Exato. E para falar sobre isso, nada melhor do que Pedro Dutti, né? Acho que é verdade. É um amigo nosso de caminhada
E aí, Pedro, acho que você tem muita propriedade para falar sobre isso, você já escreveu um livro sobre isso. Então, antes de mais nada, saudade de você, estamos com saudade. Pois é, rapaz, não é? E se apresenta aí pro pessoal e já, né, responde essa pergunta, como exercer essa política de uma forma saudável? Fala, Digo, fala, Gui, privilégio muito grande estar aqui, saudade imensa de vocês, de toda a turma aí da Ponte, de Recife. Espero que em breve a gente possa se encontrar. E eu agradeço muito por essa pergunta, porque eu tenho pensado há bastante tempo nisso, faz parte da minha formação. Eu sou pastor presbiteriano, mas eu também sou filósofo e fiz mestrado e doutorado na área de filosofia política e ética. E para mim está claro que uma das maiores debilidades do nosso tempo em se pensar e fazer política são as polarizações. Elas são um grande empobrecimento quando a gente pensa em política, seja ela partidária ou não. E imediatamente vem as discussões, a polarização altamente visceral em torno de clichês. Existem muitas caricaturas. A polarização só acontece porque os clichês entre esquerda e direita, conceitos assim absolutamente inadequados para a gente falar de política, ainda perduram no imaginário das pessoas. Então, empobrecem, reduzindo a política a dois grandes blocos hegemônicos, como se não houvessem uma grande diferenciação e uma grande pluralidade de posições políticas possíveis a se tomar. Portanto, o primeiro passo para a gente sair desse resultado ruim de política e desagradável é a gente ultrapassar essas polarizações. E para isso, algumas coisas precisam ser feitas. Eu entendo que, em primeiro lugar, o senhorio de Cristo precisa ser uma doutrina clara para nós. A gente canta muitas vezes dentro da igreja que Jesus é o Senhor, mas a gente não entende como que isso se aplica à política. E isso é fundamental para a gente fazer política de uma forma saudável, porque quando a gente entende que Jesus é o Senhor de todas as coisas, a gente percebe que em toda a realidade existe algo que Jesus se agrada, que ele reina sobre aquilo e que existem formas de glorificá-lo ou não, obedecendo naquelas áreas. Por exemplo, as iniciativas privadas, todo tipo de empreendedorismo, o lucro, a propriedade, que geralmente são utilizados dentro de uma política mais conservadora. Jesus se importa com isso. Mas também Jesus se importa com a sociedade, com o Estado, com a coletividade de uma nação, que também são pontos muitas vezes utilizados por ideologias socialistas, comunistas ou comunitaristas. E quando a gente afirma o senhorio de Cristo de uma forma mais ampla, com certeza a gente tem capacidade de apreciar cada uma dessas realidades da vida de uma maneira igualitária. A gente consegue apreciar e reconhecer o valor que tanto o Estado quanto o indivíduo, tanto a empresa como a ONG tem para a gente criar sociedades mais maduras, diferenciadas, multiculturais. Então, para isso, a gente precisa dar um passo além dessa caricatura e dessas polarizações, rumo a uma apreciação igualitária de todos os âmbitos da vida, colocando-os debaixo da soberania de Cristo. E isso necessariamente vai nos mostrar que política é bem mais do que ano eleitoral ou prática eleitoral. É claro que eleger representantes públicos faz parte da política, mas isso não é tudo, longe disso. Na verdade, a política diz respeito a toda a nossa vida pública, tudo aquilo que fazemos pelo bem da cidade, aquilo que pensamos pela nossa nação, até mesmo o nosso culto, ele é um bem público. Os nossos irmãos de fala inglesa gostam de chamar os cultos de serviço, justamente porque se trata de um serviço público, de um bem que nós prestamos à humanidade quando nós pregamos o Evangelho, cultuamos ao Senhor. Então, política diz respeito a toda a nossa ação e nossa vida pública, em cada área da nossa vida. E isso nos leva ao último ponto que eu acho que é fundamental nessa postura mais saudável da política, a produzirmos uma espécie de teoria dos bens. Ou seja, não existe ninguém que é absolutamente pobre em política e ninguém que é totalmente rico em política. Ou seja, não existe nenhum ser apolítico nas nossas sociedades, mas todo mundo pode fazer alguma coisa pelo bem da cidade, pelo bem do seu país. E essa teoria dos bens faz com que todo mundo se reconheça como um agente público, um agente de transformação, de serviço naquela área que ele é especialista. Pode ser um serviço de saúde, ele pode ser um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, ele pode ser um assistente social, um artista, um especialista em tecnologia. Isso vai fazer com que ele sirva de algum modo à sociedade. E com isso a gente vai fazer uma teoria de fluxo de carismas, em que cada um, com os dons que recebeu, vai servindo os outros e não deixando com que ninguém fique sem serviço
serviço e que a cidade não seja beneficiada pela ação pública de todos. Eu acredito que esses são os passos mínimos para a gente ultrapassar essas polarizações muito deficitárias e empobrecedoras do discurso público brasileiro rumo a uma maturidade bem maior, cristã, de uma política feita para o bem de todos. Espero que eu tenha colaborado. Deus abençoe muito vocês e até uma próxima. Sabemos que a pandemia tem afetado nossa sociedade em muitos aspectos. Em várias cidades brasileiras, ações emergenciais estão sendo criadas para acolher pessoas em situação de rua. Uma ajuda que vai além do suprimento, mas que também humaniza essas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas pela miséria. Na Chamada do Bem de hoje, a gente vai ouvir uma dessas histórias. É com você, Fabinho. Olá, Raquel, tudo bem? Eu venho aqui hoje contar a história do movimento Marmita Solidária. Ele começou bem pequenininho, um grupo de amigos começou a se juntar, criou um grupo de WhatsApp. Nesse tempo de coronavírus e de pandemia, começou a rodar algumas rotas na cidade do Recife para fazer entregas. Esse movimento cresceu, tem mais de 70 pessoas, 70 lares, agora espalhados na cidade do Recife, cozinhando, entregando. E a gente está aqui num ponto de preparo de alimento. Aqui no restaurante Imperador, na Rua do Imperador, Bruno Brasileiro e Diego Brasileiro, que são donos do restaurante, se colocaram à disposição para, nesse tempo de pandemia, cozinhar de forma voluntária para o movimento Marmita Solidária. O papo de hoje é sobre essa história. Eu vou mostrar agora para vocês. Estamos aqui na cozinha do restaurante Imperador, aqui na Rua do Imperador. Nosso Bruno ali, ó. Bruno é advogado, tá aqui, ó. Cortando cebola. Como é o nome da minha amiga? Rosenilda. Diego tá aqui, ó. Diego é o dono do restaurante, colocou o restaurante à disposição para servir as pessoas em situação de rua nesse momento. E o nosso amigo Bruninho aqui, ó, trabalha com seguro. Tá aqui de forma voluntária também, descascando, vulgarmente descascando chuchu, né, Bruninho? Verdade. Olha aí, já vão sair mais de 150 marmitas daqui do restaurante do Imperador. Elas se juntam a outras tantas para hoje ainda. Mais de 700 marmitas vão ser entregues em várias rotas na cidade do Recife. Está tudo sendo preparado aqui, ó. Então, desde o começo, o Bruno deu a ideia de a gente comprar esse projeto e ajudar 2 dias da semana, 150 quentinhas por dia, né? Durante 6, 7 semanas aí. Só que aí, à medida que a gente foi divulgando isso, vários amigos começaram a se interessar pela ideia e começaram a ajudar mais ainda. A Dora lá em casa fez 50 marmitinhas também para ajudar. Olha aí. Aqui, ó. Acabou de chegar aqui, mais 100 refeições. De Carla e Kátia. A irmã dela hoje é quem veio. Carla mandou portadora. Aqui. Aqui é o momento final de um dia de muitas casas e de muito voluntariado. Olha a quantidade de marmita que tem aqui, que foram se juntando de casas e casas e casas e casas e casas e casas. E o legal é isso, tudo com muito carinho, com uma mensagem de amor, uma mensagem de afeto. É isso. Valeu, gente! Olá, meu amigo, minha amiga, que bom saber que você está nos assistindo, que vídeo lindo. Mais uma vez, Fabinho, a sua história, ela de fato assim, inspira a nossa vida. Cara, essa mobilização dos voluntários de colocar a mão na massa e fazer essas quentinhas chegarem na vida de quem mais precisa, é inspiração para nós. Espero também que você tenha sido inspirado com essas histórias e várias outras que o Novo Jeito Transforma o Brasil, em parceria com a Ponte, nós temos tirado assim, muito sonho do papel e, de maneira geral, temos tentado diminuir o sofrimento das pessoas que mais têm sofrido com o coronavírus. Mas hoje a gente está aqui para começar um programa, mais um programa especial, não só começar na verdade, mas agora continuar
A gente já ouviu bastante, não só do Fabinho, mas do Guilherme Alves, do Digo. A gente ouviu também do nosso amigo Pedro Dutti. E chegou um dia especial porque vamos falar sobre política. E nada melhor do que a gente conversar com um grande amigo meu, Davi Lago. Esse cara vai ser o presidente do Brasil ainda. Escutem, isso aqui é documento para a posteridade. E semana passada o cara foi entrevistado, nada mais, nada menos do que o Pondé, e hoje está com a gente aqui. Que bom ter você, Davi. Obrigado, cara, por aceitar nosso convite. Você sabe que você mora no coração da ponte, no meu coração. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje, cara. Reverendo Guilherme, queridos irmãos, irmãs da ponte, nós amamos muito vocês, é uma honra aqui. Sempre é muito bom a gente estar junto. Que bom, cara. Davizão, sem mais delongas, a gente vai entrar nesse tema já, cara. A gente começou esse programa cantando a música do Legião Urbana que diz o seguinte: nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A política, ela é frequentemente vista como um negócio sujo. E se a gente pensar um pouco no tempo que a gente tem vivido, cara, é fácil a gente perceber o quanto as pessoas têm se tornado apáticas, ou talvez, de maneira geral, eles não acreditam no sistema político. Pergunta: a política precisa necessariamente ser vista como um lugar sujo, como a gente acabou de cantar? Não, a política era uma ferramenta. E as ferramentas podem ser bem utilizadas ou mal utilizadas. Claro que todas as ferramentas têm os seus limites, mas as instituições também são ferramentas. E, especialmente, nós não devemos nem demonizá-las, nem divinizá-las, mas utilizar ela da melhor maneira. O Brasil tem uma democracia muito jovem. A gente completou 32 anos, vamos completar esse ano, de continuidade democrática desde a Constituição de 88. Então, o Brasil é uma nação na caminhada, em desenvolvimento, em amadurecimento. E nós não temos por que descartar a importância da política, principalmente se nós pensarmos no oposto dela, né? O oposto da cidadania, o oposto da participação política, ou seja, de um esforço coletivo de resolvermos os nossos problemas. O oposto disso é a briga, é a barbárie, é a ordem nenhuma, a anomia, e isso é o que a civilização não está seguindo em praticamente nenhum lugar. A política ela é completamente imperfeita, é uma ferramenta imperfeita, mas é o que temos para gerir a vida de todos nós. Davi, é importante o povo conhecer um pouco mais do contexto seu também, porque você, além de ser teólogo, pastor evangélico, você também fez direito, mestrado, está agora fazendo doutorado, não é isso? O que você faz hoje? Explica para a gente um pouquinho, para o pessoal entender o seu contexto. Isso, eu me formei em Direito na PUC Minas e há mais de 10 anos realizei o meu mestrado em Teoria do Direito. E no meu mestrado, a minha dissertação foi sobre a influência do calvinismo na fundação da democracia norte-americana. Eu defendi a dissertação no ano de 2013 e antecipou ali naquele estudo muito do que está acontecendo no Brasil hoje. Aí eu escrevi um livro em 2018 pela editora Mundo Cristão chamado Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas do poder, onde nós aplicamos parte do que estudamos na dissertação de mestrado na realidade brasileira. E aí nós temos desenvolvido esses estudos também. Eu já cursei agora 2 disciplinas lá no programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Estou aguardando agora, até o final do ano, os trâmites burocráticos do doutorado. Mas temos atuado nessa área, sabe, Guilherme? Escrevendo artigos para alguns jornais, algumas revistas aí da imprensa brasileira, procurando jogar alguma luz, alguma contribuição nesse momento conturbado. Ô Davi, você falou um pouco sobre o livro falando sobre Igreja Polifônica, o livro Polifônico. A gente tem um trecho aqui do seu livro que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, abre aspas: estamos no Brasil na aurora do 21º século depois de Cristo. Em tempos como este,
devemos nos lembrar de que sempre existiram tempos como este. Em tempos como estes, devemos nos lembrar de que nunca existiram tempos como este. Uma das expressões mais usadas nesses tempos de pandemia do coronavírus é que a gente vive um momento muito conturbado e assim sem precedentes. Você acredita que neste momento de polarização política que vivemos é algo também sem precedentes? Sim, em muitas razões, em muitas acepções. Primeiro, é sem precedentes para a atual geração. A geração atual, ou seja, as pessoas, conjunto de pessoas vivas agora, que coexistem, as gerações que coexistem no contemporâneo, nós não presenciamos, não estávamos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nós não estávamos na queda da Bolsa de Nova York, que afetou o mundo inteiro. Então, é um momento onde as fronteiras das nações foram fechadas. É um momento onde os cientistas do mundo inteiro não sabem ainda criar um remédio 100% eficaz, comprovado, contra esse vírus. Então, é um momento sem precedentes. Nos últimos anos, você vê a gripe espanhola em 1918, há mais de 100 anos atrás, que houve uma pandemia dessas proporções que afetou relações comerciais, relações entre as nações. Então, é sim um momento sem precedentes. E lembrando que a nossa geração é a geração dos arsenais termonucleares. Isso é algo muito recente. Antigamente, as guerras com catapultas, com balas de canhão, com flechas, lanças. Hoje, as guerras, os conflitos, as tensões entre as nações têm em seu horizonte as bombas nucleares, a bomba de hidrogênio, que pode literalmente colocar fim à civilização. Então, é um momento sem precedentes, é um momento onde os riscos envolvidos não existiam nas gerações anteriores. Então, por essas e outras razões, nós podemos sim dizer que é um momento sem precedentes. Por exemplo, hoje nós temos 1,5 bilhões, 1,1 bilhão e meio de crianças e adolescentes que estão em casa sem ter aula ao redor do mundo, né? É um momento sem precedentes. Os professores com plataformas como essa que nós estamos utilizando aqui, remotas. Então, a revolução da tecnologia também dá um tom diferente para o atual cenário da humanidade. Então, em vários aspectos, esse é um momento sem precedentes, Gui. Eu queria entrar agora em outro aspecto, talvez esquentando um pouquinho mais a nossa conversa, apesar que a gente não vai entrar aqui, e a ideia nossa não é discutir sobre, na perspectiva de tentar levantar uma bandeira, quem é certo, quem está errado, porque a gente, na verdade, tem que talvez entender como, de fato, fazer política. E a nossa ideia aqui, de fato, não é criar uma guerra ou levantar alguns argumentos, mas é talvez, como você trabalha no Brasil polifônico, uma perspectiva também de como a política é importante, não tem como a gente desassociar a gente como cidadão. E aí a gente vem agora para um contexto talvez um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais sensível, porque muitos talvez, Davi, vão argumentar que a igreja não tem um lugar na política, ou talvez não deveria se envolver na política. E isso talvez até porque a gente sabe o que tem acontecido, é triste pra caramba, os representantes que se dizem evangélicos e tal, mas por outro lado, outros afirmam que a igreja tem que influenciar também a política. Afinal, qual a relação entre o cristianismo e a política? E eles podem andar juntos? Essa pergunta é muito ampla e é necessário colocar algumas contextualizações. Em primeiro lugar, cristianismo enquanto instituição, igreja, CNPJ, igreja local, por exemplo, a Ponte é uma igreja local. Nesse aspecto, a separação total entre a igreja, as esferas religiosas, todas as crenças religiosas, enquanto instituições do Estado, esse foi um grande avanço do desenho institucional das sociedades modernas. Por quê?
porque a religião não é um puxadinho de um programa político e o Estado não deve ser um puxadinho de nenhuma comunidade religiosa, porque isso inviabiliza a coexistência numa sociedade plural dos outros credos. Então, a laicidade estatal, ela é muito importante. Agora, a laicidade, ela não impede, é impossível, inclusive, impedir que as pessoas individualmente consideradas, que um cristão, agora estou falando a igreja, o cristianismo, não na sua instituição, mas uma pessoa cristã, uma mulher cristã, um homem cristão. Nesse aspecto, é impossível fazer essa separação, né? O Estado é laico, mas não existe nenhum ser humano laico. A laicidade é uma abstração, porque o Estado também é uma abstração. O Estado, ele é uma pessoa abstrata, jurídica. É uma criação muito atual, uma criação moderna de alguns séculos apenas para cá. O Estado é essa instituição que não se confunde nem com os governados, nem com o governante. E ele é uma abstração, e ele é laico na sua influência da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana. Já os seres humanos, todos os seres humanos têm crenças. Todos os seres humanos acreditam em alguma coisa, até mesmo os ateus, os céticos, eles têm crenças. Por exemplo, você pega um filósofo contemporâneo ateu, André Comte-Sponville. Ele tem um livro chamado O Espírito do Ateísmo, onde ele vai demonstrar isso. Ele vai falar, olha, o ateu, eu creio que Deus não existe, mas não existem, eu não tenho nenhuma prova que Deus não existe, eu creio. O ateísmo, ele é um sistema de crença negativa, a crença na não existência de Deus. Então, nesse aspecto, você não tem na frente de nenhum parlamento do mundo, de nenhum congresso do mundo, uma máquina que detecta, não pode entrar pessoas sem crença aqui, porque aí não vai poder entrar ali nenhum ser humano. Todo ser humano tem suas convicções, seus valores, seus padrões éticos, suas crenças. Então, nesse aspecto, os cristãos participam da política. O fato de ser ou não cristão, de ter ou não determinada religião, em um Estado constitucional, como é o caso do Estado brasileiro, um Estado democrático, constitucional, regido por leis, o fato de ter ou não uma religião, isso não é mérito e nem demérito para o ingresso na arena pública. Davi, eu acho interessante porque você acabou de falar na perspectiva de crenças e a gente está falando aqui para muita gente, cara, que inclusive tem dificuldade de se relacionar com a igreja. Porque eu acho que muitos representantes que se dizem os representantes da igreja brasileira, infelizmente, têm atrapalhado às vezes da proclamação do Cristo, do Jesus de Nazaré. Eu tendo a dizer assim que eu creio que tem muitos amigos meus que eles não têm raiva de Jesus, eles têm raiva das pessoas que representam Jesus. Nós estamos chegando, não sabemos como é que vai ser, uma próxima tempo de eleições aí. A pergunta que eu quero fazer, porque eu acho que é importante falar sobre isso, porque eu já ouvi bastante na minha vida sobre a perspectiva que nós somos cristãos, logo precisamos eleger representantes que têm a mesma fé que a nossa. Você concorda com isso? Enfim, essa é a pergunta. Não necessariamente o fato da pessoa ter o mesmo time de futebol, ela deve votar na pessoa. Ela ter a mesma religião, deve votar na pessoa. Um Estado, ele, numa república como o Brasil, é a coisa pública, aquilo que diz respeito a todos. A lógica é que a pessoa vote na preferência dela. Quem sou eu para falar, né? Quem somos nós para julgar o voto de alguém? O voto é secreto, faz parte das liberdades democráticas. Agora, eu acho que é contraprodutivo quando nós queremos fazer uma ligação simplista dessa. Não, ele tem a mesma religião que eu. Você pode ver que nos últimos escândalos de corrupção no Brasil, em vários deles eram políticos evangélicos, né? O Eduardo Cunha, que era o presidente do Congresso Nacional, durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ele foi eleito com a base evangélica, e ele está na cadeia, com vários crimes comprovados, vários crimes políticos cometidos, ele está preso por causa disso. Então, não é porque uma pessoa tem um nome de fachada cristão que o cristão... Isso aí é um aparelhamento das instâncias
religiosa. Isso está errado. Eu denuncio no livro Brasil Polifônico algo que é o projeto obscuro de poder. Eu penso, agora eu estou compartilhando uma opinião minha com você, Guilherme, que uma pessoa que vai se candidatar a algo público que diz respeito a todos, o principal era ter um programa, um projeto, ideias, práticas que devem ser ou não seguidas, e aí a pessoa vai votar naquele programa. E aí tem transparência, esse é o projeto, é para essa direção que nós vamos. E não fazer como muitos evangélicos fazem, eles apelam para essa coisa religiosa e chegam lá, mas qual que era o projeto para a educação, o projeto para a justiça, o projeto para todo o resto do país? Então esse simplismo, ele precisa terminar, nós precisamos amadurecer enquanto sociedade brasileira. Agora, ninguém pode ficar julgando, se a pessoa quiser votar assim, ela pode, ela tem esse direito, só não acho que isso vai ser produtivo. Davi, a gente não tem como desassociar. Primeiro que a gente às vezes acha que a gente primeiro é cristão para depois ser outra coisa. Nós somos cidadãos, fazemos parte, a política faz parte da nossa vida. Às vezes é importante a gente enfatizar, na verdade, o que de fato significa política, porque eu também vejo uma desconexão de gente que de fato assim fala, não, eu não acredito mais na política, esse negócio dos representantes evangélicos tem me entristecido. Você é um cara jovem, já escreveu sobre isso. Cara, como queria que você falasse da importância, porque parece que hoje já existe um pouco de ceticismo com relação à política. Tem muita gente que fala assim, cara, não quero falar sobre isso, não acredito mais nisso. Você tem esperança no Brasil? E o que você diria para nós, assim, na perspectiva, inclusive como cristãos, e tem muita gente não cristã nos ouvindo aqui, nos assistindo, qual tipo de palavra que você poderia trazer para esses dois contextos? Você tem esperança e também na perspectiva, nós precisamos nos envolver, cara, ser essa resposta também para essa crise que não tem como negar, a política no Brasil? O grande problema do mundo, de acordo com as escrituras, de acordo com a tradição cristã, não é um problema político, científico ou qualquer coisa do gênero. O grande problema do mundo é espiritual. Por isso que a resposta ao mundo é o evangelho, é o anúncio da obra de Jesus Cristo. Sua morte na cruz, sua ressurreição ao terceiro dia. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. O grande problema do mundo é o pecado. É o ser humano de costas para Deus, alienado de Deus, rebelde contra o seu próprio Criador. E a resposta a esse grande problema é o Evangelho, é a boa nova da salvação em Cristo Jesus. O grande problema é quando cristãos consideram que o grande desafio que nós enfrentamos na sociedade é político. E a política, ela entra em primeiro lugar. E aí, por exemplo, eu demonizo a esquerda. Aí, então, eu estou pregando um evangelho da direita. Não, se o grande problema é um governo da direita, então aí a solução vai ser um evangelho de esquerda. E quanto que, na verdade, essas discussões políticas, elas estão numa outra ordem de prioridades. A prioridade é a pregação do evangelho, o que é o foco da missão cristã é a pregação do evangelho. As últimas palavras de Jesus aos discípulos vão por todo mundo criando partidos políticos. Não foi isso, vão por todo mundo, anunciem o evangelho a toda criatura lá no evangelho de Marcos, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Então, a fé cristã, ela mostra que o problema é o pecado e que a resposta é o evangelho. As atividades políticas, cidadãs, elas têm uma importância secundária em relação a isso. Mas é claro que elas têm uma importância. Jesus falou para nós salgarmos a terra. Está escrito que nós devemos exercer a nossa cidadania terrena de uma maneira que ela também espelhe a nossa cidadania celeste. Então, o cristão, ele é alguém que vai agir com alguns valores na área da cidadania da sociedade. Na carta de Timóteo, Paulo fala 4 adjetivos. Ele fala que nós devemos orar e buscar uma sociedade pacífica para que tenhamos uma vida tranquila, com toda dignidade e piedade. Ele usa 4 adjetivos para mostrar os contornos da sociedade que nós teremos. Pacífica, dignidade, piedade, tranquilidade.
Então, é claro que nós devemos ter esperança. É mais do que uma questão de ter esperança ou não. É uma questão de responsabilidade. O cristão, ele encara a sua participação como uma questão, um dos deveres, uma das responsabilidades. Ela não é a responsabilidade primária, mas ela faz parte do conjunto de responsabilidades da vida cristã. Porque a nossa vida, o nosso testemunho, ele não se dá no vácuo. Ele se dá no tempo e no espaço. Em São Paulo, em Recife, ele se dá no Brasil, ele se dá numa época. Então, nesse sentido, eu tenho esperança. É mais do que simplesmente ter ou não. É um dever nosso enquanto cristãos. O cristão é alguém que não deve cair no cinismo, se tornar alguém cínico, se tornar alguém que vive apenas a reclamar. Isso é totalmente contrário ao espírito do Evangelho. O Evangelho diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nós temos a alegria indizível da salvação, que nós somos pessoas bem-aventuradas. Então eu creio que é isso, Guilherme, que a gente seja o sal da terra verde e amarela. Davi, caminhando aqui para o final, eu queria fazer a última pergunta, e depois você pode também fazer as suas considerações finais. Não tem como a gente negar que a gente tem vivido em tempos sombrios de muita polarização. Parece que o nosso lado político, ele fala mais do que qualquer outra coisa a respeito de quem nós somos, naquilo que nós cremos. A gente começou a encaixotar se a pessoa é de esquerda, se ela é de direita, se ela é a favor do governo, se ela é contra o governo. Em tempos de polarização que nós temos vivido, cara, qual é a sua palavra para nós, assim, na perspectiva, você falou um pouco sobre esperança, mas como nós devemos agir nesse tempo? Porque a impressão que eu tenho às vezes é que a gente de fato está meio perdido e um tempo de ódio, cara. Se a pessoa é pró, contra o governo, enfim. Aí a gente vai hoje levantar várias bandeiras, cara. Isso eu acho que a gente sofreu muito desde a última eleição, temos sofrido agora. Queria que você fizesse a consideração final, trazendo isso como, talvez tentando responder isso, como nós, cristãos e também não cristãos, deveríamos viver nessa crise, nessa polarização tão grande que a gente tem vivido. Gui, cada um oferece o que tem, né? Você não tem como entregar uma coisa que você não tem. Então, as pessoas que estão cheias de ódio, elas só vão entregar ódio. O grande problema não é a polarização em si, ou seja, o embate, o enfrentamento de grupos que estão buscando o poder. Existe até mesmo um ditado, um axioma na teoria política que diz o seguinte: o poder, ele não precisa de justificativa, ele precisa de legitimidade. Ou seja, o poder, ele é inerente às sociedades humanas, né? O poder, a autoridade, eles são pressupostos para a organização da vida coletiva. O que nós esperamos é que esse poder, ele tenha legitimidade. E, no nosso caso, a legitimidade democrática, a partir do voto, a partir do respeito às leis. Então, a polarização, ela faz parte da democracia, o debate das ideias. O grande problema é a polarização, como você muito bem pontuou, a polarização agressiva, a polarização destrutiva. Aí vira uma contradição. Eu não quero disputar ideias ou disputar espaço, eu quero destruir as outras pessoas. Eu quero destruir, quero ofender, eu quero espalhar calúnias, difamação, fake news acerca dos outros. Então, isso que precisa ser impedido. E isso não tem outra maneira se nós não, enquanto cristãos que professamos carregar amor, carregar esperança, fé nos nossos corações, é a hora também de entregar isso nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas. Então, Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração, o nosso interior, estiver apenas cheio de lixo, só vai sair lixo de nós. Por isso que nós precisamos da leitura das Escrituras, por isso que nós precisamos de estar em harmonia com as nossas famílias, com os nossos amigos, e lembrar que nem tudo é política. Tudo pode ser politizável. Eu tenho repetido muito essa frase ultimamente, mas nem tudo na vida é política. Porque quando você afirma que tudo necessariamente é política, você se tornou um totalitário. Você está dizendo que o ser humano se resume à política. Ora, todos nós sabemos que a vida humana não se resume à política.
O ser humano tem capacidade estética de apreciar o belo, de compor uma música, de espiritualidade, de orar, de ajudar ao próximo, solidariedade. A vida não se resume à política, a vida é maior do que a área política. E isso é algo que nós precisamos lembrar nesse momento. O nosso querido irmão Fábio Silva realizando um grande trabalho de solidariedade, de voluntariado. O nosso amigo Marcos Almeida, a Lorena Chaves, compondo poemas, compondo canções num momento como esse. Tudo isso são modos práticos de nós minorarmos, enfrentarmos esses dias de muito ódio. Davi, muito obrigado, cara. Sempre, quando a gente senta, você de fato é inspiração para a minha vida. Eu aprendo demais com você, amo você, a sua casa. Você sabe que você mora no nosso coração, no coração dessa igreja. Obrigado por ter aceito esse convite. E espero, cara, que essa crise passe logo para ter você de volta. Acho que desde quando a gente começou a ponte, você todos os anos esteve conosco, oxigênio, enfim, para falar aqui. Eu agradeço muito o seu coração, cara, pela sua disposição. Que Deus te abençoe na sua vocação. E vamos para frente, cara, vamos desbravando. Obrigado, cara, por ter aceito esse convite de coração. Muito obrigado. Valeu, Gui. Beijo para todos, beijo para a ponte. E vamos nessa. Estamos chegando ao final desse programa tão especial que a gente ouviu grandes amigos. Eu espero que você tenha gostado. E eu queria deixar uma palavra bem rápida para o seu coração, porque hoje, ao falar de política, eu creio que um dos grandes problemas da nossa sociedade é porque, assim como João Calvino, um grande reformador, disse, nosso coração é a fábrica de ídolos. E eu acho que um dos grandes erros nossos é quando a gente começa a colocar algumas pessoas em alguns pedestais e elas se tornam nosso ídolo. Porque essas pessoas elas vão falhar em algum ponto. Eu queria te encorajar a, de fato, você colocar o seu coração no lugar certo. Nós cremos que várias pessoas que estão nos assistindo agora têm dificuldade com o cristianismo, porque aquelas pessoas que representam o Cristo, elas têm manchado um pouco da imagem tão extraordinária de quem foi esse Jesus que pisou, que viveu e que morreu pelos nossos pecados. Esse sim nós podemos colocar o coração sem medo, porque esse Jesus nos prometeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Eu quero orar aqui terminando esse programa, mas também queria dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Se porventura hoje você quer conversar conosco, abrir seu coração, se você tem um pedido de oração, ou talvez quer falar assim, eu quero experimentar essa fé, nós temos um QR Code aqui na tela agora, você pode apontar e nós podemos conversar mais sobre esse Jesus, sobre o cristianismo. Mas cuidado, porque nosso coração, como fábrica de ídolos, ele é enganoso e nós colocamos a nossa expectativa em um lugar errado. Este Jesus pode sanar aquilo que o seu coração tanto almeja e só Ele pode saciar essa fome. Que Deus te abençoe. Eu queria rapidamente fazer uma oração pela sua vida e logo em seguida nós vamos terminar cantando sobre essa graça e essa misericórdia de Deus. Uma ótima semana para você. Senhor, obrigado por esse tempo tão especial, onde a gente pode falar sobre vida. Hoje aprendemos mais sobre política. A gente pode contar histórias, a gente pode cantar histórias como a gente cantou aqui. Obrigado pelas reflexões, pelos amigos que passaram nesse programa e que todo mundo que está assistindo agora possa de fato ter esse encontro real com o Senhor, que de alguma forma este movimento possa alcançar corações. Obrigado por esse lounge, obrigado pela nossa vida. A gente te pede porque a gente sabe que tem muita gente passando por dificuldade, que a gente passe por essa tempestade, mas tirando lições para o nosso coração, que possamos colocar o nosso coração no lugar certo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Andava por aí sem esperança, viver na escuridão foi minha herança. Mas eu recebi perdão, rica misericórdia, tenho salvação e vida eterna. Tua graça veio e me resgatou, sem eu merecer, ganhei seu amor e tenho vida eterna em ti.
vida eterna.